Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Natal, Ano Novo, essa época de fim de ano é aquele momento de parar para refletir, para fazer os balanços dos últimos meses, para pensar no que está por vir. E parando para fazer essa análise aqui também nos Seus Filhos em versão ampliada, nós observamos que nunca falamos tanto de saúde mental e da importância de cuidar do emocional. Os diagnósticos estão cada vez mais frequentes e precoces, e não há um limite de idade também. Pessoas de todas as gerações compartilharam conosco ao longo do último ano suas histórias sobre como elas estão encarando angústias, medo, depressão, ansiedade. E hoje resolvemos presentear os nossos ouvintes com uma conversa bem franca e com quem entende bastante sobre os cuidados com a saúde mental. Eu, Thaís Dias, já estou por aqui, acompanhada dela, minha companheira de todos os dias, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos mais uma vez enfrentar esse tema, não é? E chamamos reforços. Hoje conosco por aqui um convidado mais do que especial, já é praticamente da casa aqui dos Seus Filhos. Conosco o psiquiatra e colunista da Band News FM, sempre aqui no nosso dial e também nas nossas redes, com o programa Humanamente, Dr. Daniel Barros. Bem-vindo aos Seus Filhos, tudo bem? Tudo jóia, obrigado pelo convite, obrigado Roseli, Thaís, é sempre um prazer, a gente é que nem aqueles vizinhos que se dão bem, que estão sempre se vendo, sempre se ouvindo, e de vez em quando a gente faz coisa junto, né? Coisa boa demais ter vocês aqui com a gente, pra gente falar um pouquinho pros nossos ouvintes. Nesse primeiro momento da nossa conversa, eu queria focar nas crianças e nos adolescentes. E eu vou começar, Roseli, te perguntando sobre os diagnósticos cada vez mais precoces. É resultado de uma medicalização? É resultado de uma sociedade contemporânea muito acelerada, muito conectada? Ou um pouquinho das duas coisas? Talvez um pouco dessas duas coisas e de outras coisas também, né? Já faz tempo, Thaís, décadas já, que a gente tem retirado a infância das crianças. Isso significa que elas ficam à mercê do mundo adulto, sem recursos pessoais ainda, né? Para entender, compreender e se defender. E é claro que isso causa consequências. E realmente, doenças que antes eram só de adultos, hoje fazem parte da vida de muitas crianças. Então a gente tem a medicalização da nossa vida, a gente tem uma sociedade não apenas acelerada, mas totalmente conectada, com uma vida social não muito saudável, e a gente tem muitas crianças doentes. E aí é o ponto que eu queria chegar com você, doutor Daniel, porque como é que a gente identifica que tem alguma coisa fora da curva, que há um sinal de alerta ligado? Como é que eu consigo perceber isso numa criança, num adolescente? O principal ponto de partida para isso, Thaís, é a gente prestar atenção. A gente está conectado, né, com as crianças, com os adolescentes, e é importante falar isso com cuidado, porque às vezes vai ter gente que vai ter ali alguém em casa que adoeceu e que demorou para perceber, e aí a pessoa pode se sentir culpada, né? Então eu não estava prestando atenção, então eu não estava conectado. Não necessariamente, né? Às vezes demora mesmo para cair a ficha. A depressão, a ansiedade, elas não são como um braço quebrado, assim, que você vê de cara. As coisas vão acontecendo e o padrão vai mudando devagar, e nem sempre a ficha cai rápido. Então, não é porque você deixou de perceber que você estava sendo negligente, mas se a gente não prestar atenção, a gente não vai perceber nunca. Então, acho que esse é o primeiro ponto de partida. A gente está conectado, a gente está participando da vida das crianças e dos adolescentes, porque aí a gente vai detectar, mais cedo ou mais tarde, mudanças de padrão e a presença de sofrimento, que no fundo a gente está falando de um sofrimento muito grande. E aí, Roseli, eu volto para você para perguntar como apoiar essa criança, esse adolescente, né, que está vivendo esse problema de saúde mental, que está encarando um diagnóstico, por exemplo. E aí eu falo apoio em todos os sentidos, desde o dia a dia em casa e até saber que é o momento de buscar uma ajuda profissional. Bom, eu acho que o primeiro passo, Thaís, é a gente continuar a se relacionar com o filho, com a filha,
e não com o diagnóstico deles, né? Isso é muito importante. Não importa qual diagnóstico é preciso esse acolhimento. Tem um interesse, como o Daniel falou, mas é um interesse verdadeiro, né? A respeito das coisas que acontecem com ele, que ele conta, estimular conversas, e é claro, né? Sempre acompanhando o atendimento profissional que é necessário quando há realmente sofrimento psíquico intenso. Daniel, a saúde mental das crianças e dos adolescentes ainda é muito negligenciada, né? Principalmente o adolescente, quando vive uma situação dessa, é muito comum a gente ouvir, mas é a transformação, é da idade, tá ficando rebelde ou tá ficando depressivo, porque é uma coisa da idade. Não é bem assim, né? Não é bem assim, não. De fato, na adolescência, a gente experimenta um turbilhão aí de mudanças e às vezes alterações mesmo de humor, né? Uma irritação que não estava presente. Vou fazer uma analogia assim com a maré, né? Você tá no mar, o mar tá calmo ali na infância, não tão calmo, né? Mas um pouco mais calmo que na adolescência. Na adolescência vem um mar mais agitado, mas uma coisa é o mar ficar agitado, outra coisa é o barco começar a virar, né, Thaís? Então, fazendo assim uma analogia, de fato a gente vê mudanças, a gente vê um período de mais agitação, de maior turbilhão, mas a gente não espera ver um sofrimento constante, a gente não espera ver mudanças de padrão muito grandes, um grande isolamento, uma grande piora de performance na escola, uma existência muito grande de brigas ou de comportamentos assim disfuncionais, né, prejudiciais. Então tudo isso a gente tem que lembrar que pode ser sinal de uma doença. Isso é sinal de sofrimento, então o sofrimento já precisa ser tratado. E se o sofrimento for causado por uma doença, aí ela precisa ser abordada sem medo, né? A gente não tem medo de levar nossos filhos no pediatra, não pode ter medo de levar para uma avaliação de saúde mental também. A saúde mental dos jovens é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada, nesse programa especial, e tem dica chegando. Vamos navegar! Qual é a sua dica, Roseli, sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes? Eu vou indicar um artigo cujo título é esse mesmo, né? A saúde mental de crianças e adolescentes precisa de atenção. No site da Brinc, o site é fadc.org.br. E aí tem um artigo que é pequeno e fala da importância, né, de se prestar atenção na saúde mental das crianças e dos adolescentes. E no finalzinho desse texto há um presente, há um e-book sobre saúde mental na infância e adolescência. Você faz o download da publicação gratuitamente. Então, vou repetir o nome do artigo e a Roseli reforça pra gente o site. A saúde mental de crianças e adolescentes precisa de atenção. Disponível em que site, Roseli? O site da Fundação Abrinq, fadc.org.br. Hoje, os Seus Filhos em versão ampliada abre espaço para falar de saúde mental. Nos últimos minutos, conversamos sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes. E agora vamos trazer os adultos para o foco da nossa conversa. Não é raro ouvir aqueles relatos de pais e mães exaustos, tentando dar conta de tudo ou cheios de culpa. Alguns conseguem identificar que emocionalmente precisam de um apoio, outros não. Então, bora conversar sobre esse assunto por aqui. Hoje, além da minha companheira de todos os dias na coluna Seus Filhos, a Roseli Saião, temos também por aqui a participação do psiquiatra e colunista da Band News FM, o doutor Daniel Barros. Daniel, eu começo com você. A gente ouviu muito falar recentemente, né, principalmente no ambiente profissional, do termo burnout. Mas ultimamente eu tenho percebido, principalmente nas redes de mães e de alguns pais, que esse tema tem entrado também na baila, tem entrado na pauta para tratar
dessa necessidade, dessa cobrança social para que os pais e as mães deem conta de tudo. E aí eu falo especialmente as mães, né, porque tem uma carga linda, muito pesada em cima dessas mulheres. Como é que a gente identifica que não é só um cansaço por causa do dia a dia, que a coisa já passou do limite? Interessante, Thaís, trazer isso, porque eu, em 2016, estava com os 2 filhos pequenos ainda, são crianças, mas eram, né, bebês ali, crianças da primeira infância, e provavelmente não foi por acaso que eu escrevi na época, já em 2016, um artigo na minha coluna, justamente com o título Burnout Paterno. Burnout Paterno, o título era: ou você não precisa ter vergonha de se cansar dos seus filhos. Porque verdade, isso aqui, ser pai, ser mãe cansa, é um trabalho, né? Não é um trabalho formal, com carteira assinada, isso com relação às mulheres especialmente foi até tema de prova do Enem, né? O trabalho invisível, mas é desgastante. E tem características que são muito parecidas com os trabalhos, com os empregos formais que causam burnout. É trabalho de turno, é trabalho com baixo reconhecimento, com dificuldade de comunicação, com expectativas que não são claras, com alta cobrança. Quer dizer, a gente está falando de um CEO de uma empresa, a gente está falando de uma mãe de um filho pequeno, né? Então, isso pode de fato acontecer. E você não pode pedir licença, né, da função de mãe, você não pode se afastar da função de pai. Então a gente precisa aprender a identificar as situações que estão gerando esse estresse, e a gente sabe que está exagerado quando você começa a ficar esgotado, sem energia, com raiva, irritado, né, começa a pegar uma aversão àquela função que você está exercendo, no caso de ser mãe, e identificando esses fatores de estresse, a gente atuar nas causas, né? É a comunicação, é o turno, eu preciso de ajuda, eu preciso dividir um pouco mais, enfim. E aí você vai caso a caso manejando isso, mas pode de fato acontecer. E Roseli, a gente sempre fala aqui, né, da tal da culpa e dessa pressão que vem muitas vezes de fora, mas às vezes da gente mesmo, do nosso compromisso ali de querer dar conta de tudo. E o que eu ouço muito também é de algumas mulheres que sofrem demais com essa autocobrança, é o seguinte: olha, mas se eu não der conta, minha mãe deu, a minha avó deu, eu vou falhar, eu não vou ser tão boa quanto. A gente precisa parar um pouco, pensar e refletir. Muitas vezes as coisas mudaram e essa comparação ela é muito prejudicial, inclusive para a saúde mental, né? Exatamente. Olha, os nossos pais deram conta, né? Os nossos avós deram conta da melhor maneira que eles puderam, e o mundo era muito diferente. Nós entramos há algumas décadas num ritmo frenético de viver, né? E aí é preciso viver intensamente a nossa vida, em todos os aspectos dela, é preciso se dedicar muito ao trabalho. E olha, não é possível fazer tanta coisa ao mesmo tempo bem. A gente precisa fazer algumas renúncias, fazer algumas prioridades, né? Então essa comparação não vale porque o mundo era diferente. Os pais criavam os filhos vivendo paralelamente. E não havia tanta proximidade, tanta dedicação aos filhos. Era criar mesmo. Hoje os pais querem educar, né? Mudou até a linguagem que a gente usa para isso. Então, é bom lembrar, não é possível ser perfeito em nada, quanto mais em tudo, que muita mãe, muito pai está tentando buscar essa perfeição. A gente vai errar de qualquer maneira, sempre. Daniel, detectado um problema, né? Como é que a gente sabe que não vai dar conta sozinho, que só a rede de apoio no dia a dia também não vai dar conta de resolver isso e que é hora de buscar ou um psiquiatra ou um psicólogo, alguém que possa profissionalmente nos dar esse apoio? Eu sempre gosto de lembrar que as emoções, Thaís, elas vêm e vão. A emoção normal pode ser ruim, pode até ser um pouco mais duradoura do que a gente gostaria, mas se é uma emoção normal, ela vem e passa. Com ajuda, com força de vontade, com a igreja, com a rede de apoio. Agora, tem emoções que quando vêm alteradas e prejudiciais, não passam. E quando não passa, nem com a igreja, nem com a família, nem com força de vontade, a gente está falando já de um sinal de adoecimento mental. E aí, na dúvida, eu sempre digo, é melhor procurar.
E aí descobrir que não é nada, descobrir que é uma coisa passageira, do que o contrário, do que ser alguma coisa e você não procurar. A gente nunca enrola para ver se o braço está quebrado, né? Voltando a uma analogia. Você acha que o braço está quebrado, você vai correndo no pronto-socorro, fazer uma radiografia, ver se está quebrado. Então é mais ou menos a mesma coisa. Se desconfia, se acha que pode não estar bem, procura um profissional. Aí tira a dúvida, se tiver que tratar, já trata. Se não tiver que tratar, já fica tranquilo. Ponto que a gente sempre fala nos nossos programas. Pedir ajuda não é sinal nenhum de fraqueza, ao contrário, não é isso? Exatamente. Nós não temos muita tradição, né, de ensinar os filhos a pedirem ajuda, e nem mesmo a gente se sente sempre à vontade, liberada para pedir ajuda quando necessário. É importante, né, porque isso fortalece a minha autoimagem. Eu sei dos meus limites, eu sei dos meus potenciais, e agora eu encontrei um limite que eu não vou conseguir superar sozinha. Eu preciso de pessoas, de profissionais, às vezes, como o Daniel disse, que me ajudem a passar por essa travessia mesmo, né, em relação a esse limite que eu estou enfrentando. Seus Filhos em versão ampliada especial sobre saúde mental. E agora a gente segue com o foco na saúde mental dos pais. Vi e curti. Eu sei que a Roseli preparou uma dica especial sobre esse tema. Conta mais, Roseli. Eu vou indicar um filme que eu acho muito interessante, muito bem tratado. O filme conta a história de uma família, né, cujo pai teve problemas, transtornos mentais, está internado. A família passa dificuldade, a mãe cuida sozinha de 2 crianças, e aí ela decide fazer um curso para melhorar a vida financeira da família. E aí o pai sai da instituição em que ele está internado e vai cuidar das filhas. É bem legal o filme. O título é Sentimentos que Curam. Sentimentos que Curam, indicação da Roseli sobre saúde mental dos pais, e a gente reforça que todas as dicas ficam disponíveis para você ouvir no nosso site. Participe também conosco através das redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Se preferir, mande um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. A saúde mental é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada especial. Abrimos espaço para conversar sobre o impacto dos cuidados com o emocional de crianças e adolescentes, debatemos a situação dos pais e agora dedicamos a nossa conversa para falar sobre o emocional dos profissionais da educação. Diariamente, eles enfrentam as cobranças por resultados, as dificuldades na rotina, a violência, o medo, o preconceito e, logicamente, que isso impacta, sim, a saúde mental desse grupo. Por isso, a gente foca agora nos professores. Reforçamos que esse programa especial, hoje, além da Roseli Saião, tem por aqui também o psiquiatra e colunista da Band News FM, o Dr. Daniel Barros. Roseli, vou começar com você para a gente fazer um raio-x desses últimos meses. A gente conversou bastante sobre o cenário contemporâneo dos profissionais da educação, dos professores. Os desafios são enormes e muitos deles sinalizaram para a gente uma solidão no trabalho, uma solidão para dividir, né, essas questões de ensinar, e a responsabilidade ela é muito grande e continua. Exato, Thaís. Olha, entra ano, sai ano, todo mundo, principalmente os políticos, falam da importância da educação, que pode mudar pessoas, que pode melhorar o mundo, mas nós não vemos nenhuma atitude séria, digna, né, de amparar os professores. Eles vivem uma organização escolar muito difícil para o mundo contemporâneo, um professor para 20, 30, 40 e às vezes 50 alunos. Os alunos são diferentes, o mundo está diferente e é preciso cuidar muito, né, da saúde mental desses professores. Os pais precisam respeitar mais e acolher também
A comunidade no entorno da escola precisaria acolher e reconhecer o trabalho desses profissionais. E a instituição escolar precisa também se responsabilizar por realizar projetos, oferecer apoio a todos os docentes que lá trabalham e que precisam, né, de algum tipo de atendimento, por exemplo, em saúde mental. Por falar nisso, Daniel, falta um pouco de cuidado também com o emocional desse profissional? Com certeza, Thaís. É interessante porque cobrança, né, pressão, toda profissão tem. Mas tem alguma coisa diferente no trabalho do professor que, sobretudo como a gente estava falando aqui do maior número de professores, né, na rede pública, que leva de fato e tem levado continuamente ao adoecimento mental. Tem uma estatística desse ano, de 2023, de que mais de 100 professores no estado de São Paulo se afastam por dia. É muita gente, nós temos mais de 20 mil professores afastados no primeiro semestre por conta de doença mental. Ou de transtornos mentais. E aqui, olha só o recorte, Thaís, a gente está falando dos que foram afastados, sendo que a minoria dos que estão doentes se afasta, né? A maioria das pessoas que está doente não se afasta. Então, imagina o tanto de diagnósticos de sofrimento que a gente tem entre os professores. E aí, inclui a carga de trabalho e, sem dúvida nenhuma, a pressão de uma sala de aula, que poucos trabalhos têm equivalentes, mas eu concordo com a Roseli que tem uma questão que todo trabalho ele precisa de reconhecimento. Você faz alguma coisa e você quer ser valorizado pelo que você faz. Você não faz só pelo dinheiro, né? Quando você faz só pelo dinheiro, aí você se afasta mesmo. Agora, se você vê o propósito, vê o resultado, é valorizado, isso sem dúvida influencia nisso. Eu acho que cuidar da saúde mental dos professores passa por essa revalorização mesmo, né? Porque pelo que o que a gente espera, o que a gente quer, como a gente reconhece os nossos professores. E aí, Roseli, a gente precisa falar de alguns dos desafios que a gente observa recentemente. Os casos de violência, e a gente tratou sobre isso, né? Casos de violência, de racismo, dentro das salas de aulas, contra esses professores. Isso é um fator de estresse enorme e a gente precisa também entender esse novo contexto para preservar e proteger esse professor. Sim. E não é o caso de colocar mais segurança, mais polícia nas escolas, atitude essa que aconteceu, né? Um número muito grande de instituições escolares. Não, se trata de a gente entender, primeiramente, a escola não é impermeável. O que acontece na sociedade acontece na escola. Segundo lugar, nós vivemos muitos problemas de violência na nossa sociedade. Assim, a gente pode estar bem em nossa saúde física, nossa saúde mental, se a nossa saúde social não vai bem, a saúde global sofre com isso, né? Então é preciso lembrar que precisamos melhorar a nossa vida social. Menos agressividade, menos violência, mais solidariedade, nos falta muito isso, mais compaixão, e tudo isso precisa acontecer na sociedade e na escola. É preciso entender, né, que os professores sofrem violência real e simbólica. A escola muitas vezes determina que os professores façam as coisas e não há escuta nenhuma a respeito das dificuldades que eles sofrem, por exemplo. Isso é uma violência simbólica. Então é preciso que a gente mude um pouco e entenda que a nossa vida pessoal depende da vida social. Daniel, para amarrar essa conversa, especialmente voltada aos profissionais da educação, a gente falou agora há pouco sobre os pais, que pedir ajuda não é problema nenhum. Nesse caso, há uma relação, né, entre a instituição e o professor, que é uma relação de empregador e funcionário. E isso muitas vezes gera uma angústia. Será que eu peço ajuda? Será que se eu me afastar, isso pode comprometer, né, o meu trabalho? Eu posso ser vista de uma maneira diferente? É o caso de sim. Não está dando conta, pedir ajuda, parar para poder recuperar essa energia.
O trabalho do professor, ele é principalmente, um trabalho intelectual e emocional, ele é cognitivo, ele é empático. Então, se ele não está bem, não tem jeito, não vai trabalhar bem, não vai ser bom para o aluno, não vai ser bom para ele, não vai ser bom para a escola, não vai ser bom para a sociedade, para a comunidade, em última análise. Então, eu entendo 100% que existe esse preconceito, existe essa resistência, será que eu falo, será que eu não falo, peço ajuda, como é que vão me ver, mas fato é que se você tivesse, enfim, rouco, né, se o professor tivesse afônico, ele não poderia dar aula, e se ele não está bem emocionalmente, é a mesma coisa, ele também não pode dar aula. Enquanto a gente não entender isso de vez, a gente só vai ampliar o sofrimento e piorar os resultados da educação para todos nós. A saúde mental dos profissionais da educação continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada e tem dica na área para você. Me conta uma história. Roseli, qual é a indicação que você traz quando o assunto é esse, a saúde mental dos nossos professores, dos educadores? O título do livro que eu vou indicar é esse mesmo, Saúde Mental do Professor. É um livro que nos aponta uma pesquisa a esse respeito, os resultados da pesquisa são discutidos e os principais temas, né, que provocam o adoecimento do profissional da educação também são tratados, como estresse, a saúde mental, o desenvolvimento, vários temas importantes que os professores vão aproveitar muito a leitura desse livro, Saúde Mental do Professor. Tá aí a indicação da Roseli. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa quantas vezes quiser, compartilhar também. É só acessar o nosso site, o site da Band News FM, ou também o nosso canal no YouTube. Também o nosso programa fica disponível nos principais tocadores de áudio. Se quiser participar por aqui, pode mandar um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br ou nos acionar nas redes sociais, @ThaísBdias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Esse programa teve a produção do Eduardo Frumento, a quem a gente manda um beijo, um agradecimento especial. Também o José Antônio de Araújo, responsável pela nossa sonorização sempre. E eu quero agradecer a companhia dos nossos ouvintes. Seus Filhos em versão ampliada especial de Natal. Na última hora, conversamos bastante por aqui com o nosso convidado especial de hoje, o psiquiatra e colunista da Band News FM, o Dr. Daniel Barros. A quem eu desejo Feliz Natal, um ótimo fim de ano e agradeço a participação, Daniel. Eu que agradeço sempre o convite seu, Thaís, da Roseli. Um Feliz Natal, bom fim de ano para todo mundo. Um ótimo Natal. Natal para mim significa reunião familiar, com toda a sua família, e que o nosso ano seja melhor, né, Daniel? É isso aí. Roseli, um beijo, obrigado pela troca, Feliz Natal, mas a gente se encontra aqui ainda na última semana desse ano de 2023, até lá. Até lá, Thaís, um beijo, muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os Seus Filhos você só ouve aqui na Band News FM. Feliz Natal! Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.